Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Quero convidar todos os irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo é o de número 3. Pedro, capítulo de número 3. Aleluia! O Senhor deu uma mensagem. E no sábado à noite nós havíamos falado algumas coisas sobre este texto. Só os varão, só os irmãos. Diz assim: Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Amém. Todos encontraram 1 Pedro, capítulo de número 3. Glória a Deus. Versículo de número 7. Aleluia. Talvez a sua Bíblia tenha uma tradução, algumas palavras um pouco diferente, mas o significado é o mesmo. Eu quero ler junto com os irmãos, vai nos dizer assim a palavra do Senhor. 1 Pedro, capítulo 3, verso de número 7 nos diz: Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Aleluia! Eu quero te convidar a fechar teus olhos, curvar tua cabeça por um minuto. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, abençoa, Senhor, este culto, a cada vida que aqui presente está. Senhor, nos fala, Espírito Santo, nesta noite de maneira clara, simples, objetiva, para que venhamos aprender e guardar a Tua palavra, Senhor, e aprender, Senhor, mais de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém? Desocupe tuas mãos, tome seu assento, você tem liberdade para adorar o Senhor. Glória a Deus. Capítulo de número 3, verso 1 diz assim: Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuários. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é o de grande valor diante de Deus, pois foi assim também que a si mesmas se ataviavam outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como jazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiro da mesma graça de vida, para que não se interrompa as vossas orações. Estamos no capítulo de número 3. Eu quero que os irmãos agora, no capítulo de número 2, verso de número 18, a seguir, leia comigo. Servos, sede submissos, com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, os suportais com paciência. Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e se os suportais com paciência, isto é grato a Deus. Portanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos,
o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àqueles que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelha, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma, Jesus Cristo. Aleluia. No capítulo 2, nós temos uma observação de Pedro, do sofrimento de Cristo. Nós temos uma observação de Pedro, de um exemplo, de um Senhor, de um pastor, que por nós, por nos amar, sofreu tudo. E quando nós falamos de matrimônio, falamos de casamento, falamos de vida cristã, nós devemos lembrar que quem instruiu a Pedro, pelo Espírito Santo, para que este ensinamento chegasse a nós, a nossa vida conjugal, foi esse Senhor. Foi esse Senhor que suportou a injúria, que suportou a perseguição, que suportou tudo. O Evangelho do Senhor, eu quero que você entenda que é um Evangelho que ele protege família. A Bíblia em si nos trata como família, como irmãos. Então, nós seremos uma grande família. O Senhor nos chama de corpo. Quando estamos em Cristo, somos o corpo de Cristo, bem ligado, bem ajustado. E Cristo é o cabeça. Então, toda exortação, toda bênção, tudo que é ensinamento, vem de Cristo. O problema é que às vezes, irmãos, nós não queremos o que vem de Jesus. Essa é a realidade. Vivemos num tempo que as pessoas vivem nos seus próprios deleites. Mas eu quero lembrar aos irmãos que um erro pode custar muito caro, que a desobediência pode custar muito caro. Eu quero lembrar aos irmãos que o mesmo Deus que abençoa é o mesmo Deus que amaldiçoa. O mesmo Deus que liberta é o mesmo Deus que prende. O mesmo Deus não muda. Aprendemos, porque ouvimos muitas pessoas falar: Deus te ama. Eles mentem? Não, Deus te ama. E Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus te ama. Jesus te ama? Te ama. Entregou a própria vida em obediência ao Pai por amor a você. Te ama. E é um amor que eu e você não pode mensurar, nós não podemos calcular, nós não podemos comparar, nós não temos essa capacidade de entender o amor que Deus tem por nós. Porque, eu vou lhe explicar de uma maneira bem simples. Toda vez que você, maltratado, criticado, quando apanha, quando é lançado fora, quando é demitido, quando perde um bem, quando tem algo seu roubado, você olharia para aquele malfeitor e oraria, jejuaria desejando bem? Te falta conhecer o amor de Cristo. Porque Cristo, sendo crucificado, olhou para baixo, falou: Pai, perdoa, pois não sabem o que fazem. O pior momento foi quando ele vai para a cruz. Ele está vendo as pessoas que estão lhe matando, destruindo o seu corpo físico, mas ele declara: perdoa, eles não sabem o que fazem. O Senhor está dizendo: eles não sabem o que é o teu amor ainda. Eles não sabem o que é, Senhor, perdoar. Eles ainda não sabem a grandeza desse sentimento. Agora, para a gente entender a grandeza desse sentimento, a gente precisa compreender um pouco como que vivemos dentro de nossa casa. Como que nós vivemos dentro da nossa casa, da nossa própria casa. Eu quero que ninguém faça gesto, nem com os olhos, nem com a boca, nem olhe para o lado, irmão, também não olhe para o lado. Isso demonstra que você está falando: é ele, é ela. Amém? Esses dias eu fiz uma pergunta, uns dias atrás aí, eu falei assim: tem alguma irmã que bate aí nos varóis? Teve uma irmã ali atrás que fez assim, ó. Mas ela aprendeu, quando perguntar ela não fala mais nada. Precisamos aprender. Quantas vezes a gente vem para a igreja e tem algo errado dentro de casa? A primeira impressão que a gente tem é que ninguém sabe.
A primeira mentira que a gente comete ao vir para a igreja é pensar que ninguém sabe. Eu sempre estou dizendo, Deus viu, ouviu, Ele sabe. E se a gente vem buscar o Senhor tem algo para dizer. É impossível, irmãos, a gente vir na igreja só buscar bênção. Porque se a gente vem para a igreja só para buscar bênção, a gente está errando o evangelho que a gente está buscando está errado. Você não deve vir para a igreja para buscar uma bênção. Eu sei que muitos vão para a internet e vão criticar, vão falar, não, tem que ir para buscar a bênção. Não, o evangelho veio para nos dar salvação. Nós temos que vir aprender para a gente ser salvo no último dia. Aí alguém vai dizer assim, não é assim, tá? Fala para mim um defunto que levou um carro. Fala para mim um defunto que levou a roupa que ele estava para onde ele foi. Apodreceu junto com o corpo, não foi? Que defunto que usufruiu da conta bancária que ficou. Ele deixou, foi uma guerra no meio dos filhos, no meio da família. Os irmãos descobriram que não era mais irmãos, era tudo inimigo. Só foi o dinheiro aparecer, todo mundo, eu sou dono, é meu, deu aquela guerra. Não é assim que acontece? Existem exceções. Existe, sempre haverá exceções. Quando Elias olhou para o Senhor e falou, é só eu. O Senhor falou, não, tem exceção. Tem mais 7 mil de joelho dobrado que não se corrompeu ali. Tem exceção. Mas no moral da história, irmãos, é que muitas das vezes nós estamos vendo as pessoas ir para a igreja. Nós estamos vendo as pessoas saindo de seus lares. E lá fora está tudo bem. Mas não adianta a gente viver uma vida de mentira. Não adianta a gente viver uma vida, irmãos, onde muitas pessoas estão olhando e dizendo, é um casal perfeito. Quantas vezes vocês mulheres chorou por causa do esposo? Quantas vezes a mulher chegou em casa e falou, não aguento mais? Quantas vezes? Quantas mulheres foram humilhadas pelos seus esposos? Eu não vou perguntar porque eu não vou constranger. Mas quantos irmãos têm sido miseravelmente desobedientes à palavra? Irmãos, eu sou muito observador. Não prego o que eu quero. Eu não queria pregar sobre casamento. Mas foi o que o Senhor me deu. E eu olhei o capítulo todo, aí eu ia pregar outra coisa aqui, irmãos. Confesso para os irmãos. Eu ia começar a prática do bem e a longanimidade segundo o exemplo de Cristo. Eu escutei assim lá em cima. É sobre casamento. Ser obediente não significa que a gente não queira fazer outra coisa. Ser obediente é fazer aquilo que você não quer. Fazer o que você quer não é obediência, é conveniência. Fazer o que é preciso é obediência. Porque muitas coisas que Deus vai pedir, eu e você não quer, mas nós temos que fazer. Muitas coisas Deus vai te dar, você vai falar assim, eu não quero ir levar, mas o Senhor fala, mas eu escolhi você. Isso prova obediência. Obediência em si, ela é provada em nós. E existe um lugar onde muitos são provados e muitos são reprovados, se não quase todos, dentro do seu lar. Dentro do seu próprio lar. É isso que a palavra nos traz hoje. E nós devemos estar atentos quanto a isso. Nós, homens, servindo ao Senhor, temos Cristo como exemplo que suportou tudo. Jesus foi humilhado, sim ou não? Sim. Maltrataram? Sim. Cuspiram? Sim. Bateram? Sim. Colocaram para fora? Sim. Desistiu da família dele? Não. Quem era a família dele? Todo aquele que faz a vontade de Deus. Quem não faz a vontade de Deus não é família. É convidado a entrar para a família, mas ainda não é família.
Deixa eu te dizer uma coisa. Você sabe a diferença entre família e parente? Qual é a diferença? Família está dentro, parente está fora. Parente vai de vez em quando. De vez em quando a gente recebe os parentes. Eu gosto de ir na casa da minha sogra. Eu sou um parente bom. Eu vou lá, tem café. Eu não quero nem saber dos problemas que eles têm na casa. Eu só quero saber o que eu vou comer, beber. Chega lá e o sogro fala assim: tem um cafezinho ali, serve ali um guaranazinho para ele. Tomar um guaraná? Porque parente é assim, ele vai, come o que tem, bebe o que tem, vai embora. O problema é teu que fica dentro da casa, a família é tua. Só que ninguém fala isso, né? Uma vez a minha esposa ficou assim para mim, assim: Cris, tem que comprar mistura. E eu sou assim, eu preciso terminar o serviço, eu fico focado ali. Às vezes eu nem almoço, irmãos. E as horas passou e eu não fui. Aí chegou a visita, ela falou assim: nossa, que vergonha. Eu falei: vergonha do quê? Ela falou: nossa, Cris, você não foi no mercado, você não comprou mistura. Eu fiquei até chateado no dia, né? Mas eu falei: fique em paz. Faz o que tem, faz com amor, faz com carinho, serve o que tem. Ela falou: Cris, mas... Falei: fique em paz, é só visita. Vai comer e vai embora. Não é assim? Existe momento que você não tem. Existe momento que você não consegue fazer o teu melhor, mesmo que você queira. Porque nem tudo depende só de você. Ela queria servir o melhor, mas o impedimento foi o marido. Porque a esposa pediu, mas o marido não fez o que a esposa pediu. Quem se envergonhou, foi o marido ou foi a esposa? Foi a esposa. Olha para você ver. Existe uma grande casa. O dono é Jesus. A igreja, a Bíblia diz que ela é a esposa do Senhor. Nós somos a noiva. Estamos sendo preparados para a gente ser digno. Estamos sendo preparados para poder um dia ter essa honra de estar com Ele. Aleluia! Só que tudo que se pede para o esposo, Ele dá. Você não entendeu, mas eu vou te explicar. Teve uma época na minha vida que eu não podia comprar mistura porque eu não tinha. Teve uma época na minha vida que eu não podia ter as coisas porque eu não tinha condição. Chegou uma época na minha vida que me pede, eu posso dar, mas porém o tempo ficou curto. O Senhor, Ele sempre está disposto, Ele sempre tem para nos ajudar. Ele muda a nossa vida, mas como nós retribuímos aquilo que o Senhor faz? Qual é a retribuição que nós levamos ao Senhor? Eu sei, você pode vir na igreja, você pode dar um dízimo, uma oferta, mas o que isso muda a tua vida? Se você não ouvir a palavra e não praticar a palavra de Deus. Então olhamos e entendemos que o casamento é algo muito importante dentro de uma vida cristã. A igreja de divórcio é uma igreja fraca. A igreja que tem casamento, e casamento é um negócio difícil, irmãos. Pensa num trem difícil. Foi o que aconteceu em Gênesis quando Adão desejou a tal da mulher. Se sentiu sozinho, mas não sabia o que ia trazer para nós. Irmão, o negócio ficou estreito. A vontade era de Adão, mas agora está grudada em nós. Se sentiu só. E nós vamos pagando até hoje, né? E quem vem vai pagando também. É um negócio incrível, né? E você só descobre a pessoa depois que casa. Quem está querendo casar, você não sabe quem que é. Você não faz ideia. Você descobre depois, meu filho. Porque no começo todo mundo é um bom mentiroso. Viram por quê?
Vocês disfarçaram, né? As irmãs, algumas aí disfarçou também, né? Todo mundo se mostra o melhor, o bonzinho. No começo ele é carinhoso. No começo ele valoriza, está presente. Não é assim? Tudo que você pede ele te dá. É. A mulher então nem se fala. Esquece que tem pai, esquece que tem mãe. Não é assim? Algumas fazem assim, não, né? Não, né? Apaixona por um homem, esquece da sua família. Não tem o que segura. Não tem o que segura, irmãos. Quando põe na cabeça, não adianta amarrar pé, não adianta amarrar mão, não adianta fazer nada. É igual eu, tenho um ali que quer entrar na minha família. Chega em casa, eu deixo o pequenininho e falo, você é o segurança, fica do lado. Vou para tal lugar, vai junto, vai junto. O que eu quero dizer, irmãos? No começo, existe um ditado, tudo é rosas. Tudo é flor. Flor é bonito, né? Quem gosta de flor? Flor é um trem bonito, não é? Quando a gente compra, ela vem sem espinho. Já vem trabalhada, já vem preparada. Mas quem planta tem que lidar com os espinhos. Quem planta tem que ter o cuidado de não matar aquele trem que tem uns espinhos que se encostar no teu dedo dói durante dias. Casamento não é só flor. Você vai descobrir que durante muitos anos de casado, faz 19 que eu estou com a minha esposa, 19 anos, 19 anos, irmãos, e você descobre que você tem que ir arrancando espinho, arrancando espinho, arrancando espinho, arrancando espinho, até chegar o momento que só sobra, e dali uns dias ela morre. Deu para entender? É a vida inteira trabalhando, mudando, e quando chega no fim, no melhor de tudo, o dono do jardim vai vir, vai cortar e vai dizer, está pronta, está aqui tua rosa. Você vai entender o que é amar, você vai valorizar a tua família, só que quando você entender isso, a tua vida está acabando. O tempo passou. Existe muita gente que não sabe tirar espinho do seu casamento. Vai passar uma vida só com feridas na alma, porque não olhou para a palavra, não aprendeu o que Jesus disse, não quis abrir o coração e deixar ele regar. O conhecimento que vem de Jesus nos exorta, nos constrange, mas nos faz ser mais forte, traz paz dentro do lar. A tua casa reflete no teu trabalho, a tua casa reflete no teu financeiro, a tua casa reflete no meio onde você está. Aonde tu está, pela palavra eu aprendi a observar. Eu sei quem está bem casado, eu sei quem está mal casado, eu sei quem luta, eu sei quem não luta. Aí você diz, como que você sabe? Eu olho para a Bíblia, Jesus descreve o casamento. Quando você olha para a palavra, você começa a entender. Então existem sinais que são dados. Mas nessa noite, aprove do Senhor poder te orientar nesta noite, para a tua casa não ser destruída, para a tua vida espiritual não ser destruída. Existem consequências dentro do casamento que as pessoas querem trazer para a igreja, mas Deus não recebe, Deus não quer. Agora sim, deu para a gente dar uma entendida que casamento não é fácil. Aleluia. Então eu vou falar o que o texto nos diz. Homens, sede obedientes. E para nós homens não é fácil, né? Não. Deus cobrou obediência de quem? De Eva ou de Adão? Eita, vamos lá. O problema é nosso.
E você vai descobrir agora que até hoje vocês estão, pagando. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vossos próprios maridos, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio de procedimento de sua esposa. A primeira coisa que Pedro adverte é o silêncio. Todo mundo de boca fechada. Varoa que tem problema dentro de casa conta para os outros. Se muda casamento com silêncio e oração, não destruindo o lar, contando para os outros o problema que tem dentro de casa. Pedro dizendo: serve a Deus, mas não é do jeito que a palavra diz, ganha pelo teu procedimento. Não está em Cristo, ganha pelo teu procedimento. Tudo que está na igreja é convertido de verdade? Se fosse, não teria a palavra do joio e do trigo. Tudo o que nós vemos, irmãos, é flores? Não. Se bem que há uma diversidade de flor muito grande, né? Tem uma gama aí. Tem a flor do abacaxi, mas ninguém quer, né? Porque a flor do abacaxi parece um serrote. Essa ninguém quer. Mas tem varão que recebe essa flor pro resto da vida. Mas graças a Deus, aqui não tem flor de abacaxi, né? Aleluia. Seja submissa, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Verso 2. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. O que é que o esposo precisa ver na mulher? Um comportamento honesto, cheio de temor. A Bíblia nos diz que o princípio, o começo de tudo para se ter sabedoria é temer ao Senhor. O princípio é temor a Deus. Se perde o temor a Deus, não tem princípio de sabedoria. Então é algo que quem vê de fora olha e diz: é diferente. Pastor, o que é isso? Vamos lá. Já viu o esposo fazer algo que você não gosta, mas chega no final do dia e você diz: hoje não tem comida. Se quiser, se vira. É mais ou menos por aí, né? Se for um cara igual eu falo assim: eu compro uma pizza. Irmão. Só para mim e para as crianças. Você não está com fome. Mas diz: hoje não tem comida. Se o marido pirraça ou acontece alguma coisa, diz assim: vá dormir no sofá. Aí quando o homem procura amante, volta para minha cama. É assim? É o que ninguém fala em altar, né? Quando a mulher põe para fora, tem alguém lá fora dizendo: só estou esperando você jogar fora. O que para você não presta, a gente dá valor. A Bíblia diz que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas a amarem seus. Não é dizer bom dia, meu amor. É ensinar o que tem que ser feito. Existe situação que as pessoas não entendem, irmãos, e não querem mudar. E nem tudo a gente vai dizer: Senhor, me muda, me transforma. O Senhor, Ele dá a direção, Ele dá a palavra. Você já pegou um objeto da tua casa? Vou dar um exemplo: um ventilador usado. Ele já está tão velhinho, tadinho.
Ele está cansado tanto de pegar poeira naquela casa, né? Está ali. Aí olha para ele e fala assim: 30 anos aqui, ó. Ah não, põe lá para fora. Você põe ele lá fora, passa alguém e fala: nossa, eu não tenho ventilador lá em casa, será que funciona? Ele pega o ventilador e chega em casa e fala: olha o que eu achei, cheio de alegria. Aquilo para alguém não presta mais, não serve mais, não quero mais, porque está no momento que pode desprezar, pode deixar de lado. Agora pega esse ventilador na casa de outro, o outro está dizendo assim, a criança vai e fala: nossa, olha. O que para a gente, chega um momento da vida que a gente não dá mais valor, alguém dá. Alguém valoriza. Porque esquecemos de tudo que já passou. O mal das pessoas é esquecer dos momentos difíceis da vida. Quando tudo vai bem, a gente pode tomar qualquer decisão. Quando as coisas estão ruins, a gente tem que se apoiar um no outro, que é a única coisa que tem. Eu carrego algo comigo. Quando eu conheci minha esposa, irmãos, eu não tinha nada. Sabe o que é nada? Nada. Nada. Minha sogra está sentada ali hoje, ó. Hoje eu vou descascar, vou aproveitar que eles estão aqui. Eu sempre fui na casa da minha sogra, tem 19 anos, sempre frequentei lá. Com carro ou sem carro, sempre estive lá. Ruim de situação, eu estava lá. Quando a minha situação melhorou, eu nunca deixei de ir lá. Às vezes, irmãos, as pessoas não entendem algumas coisas. Eu observo muito. Todo mundo, quando a vida está ruim, primeiro, lá fora, as pessoas rejeitam. Quando a tua vida melhora, as pessoas querem. Principalmente homem. Começa a adquirir alguma coisa, vem um monte de gente. A pessoa não presta atenção na palavra de Deus, não se atenta. Eu costumo dizer que quanto mais a família cresce, mais Deus abençoa a casa. Porque Deus ele vai dar condições para a gente manter a nossa família. Ele guarda a família. Ao longo do tempo, eu fui vendo que muitas pessoas olhavam para mim e deixavam eu para trás. Nós temos no nosso meio familiar muitas pessoas bem de situação, mas nunca ninguém estendeu a mão para mim. Nunca ninguém fez nada para mim. Faz anos que eu trabalho de domingo a domingo. Trabalho de domingo. São poucos os domingos que eu folgo. Um dia o diácono David chegou lá e falou assim: pastor, você trabalha demais, não quero essa vida não. E eu tenho o prazer de trabalhar. Duas coisas que eu aprendi, eu vou dizer para vocês. Quando nós estamos cansados, a mente cansada, o corpo cansado, só tem um lugar que a gente quer ir: dentro de casa. Quando você volta para a tua casa cansado, você não quer sair, você não quer conversar, a tua volta é só tua família. Eu vi durante muito tempo, a minha esposa ela reclamava, ela dizia assim: você trabalha demais, você isso, você aquilo, você não sai, você não isso, você não aquilo. Ela parou de reclamar. Agora eu trabalho, às vezes eu saio da igreja, chego em casa, vou trabalhar. Ao fim de semana eu estou trabalhando, ou às vezes começo bem de madrugada, estou trabalhando. Não existe mais problema nenhum. Porque ao longo do tempo entendeu que tudo que faz é para casa. Tudo que faz é para a família. Para onde vai, a família está junto. Quando eu entendi princípios de casamento bíblico, a minha vida mudou. Às vezes, a vida não vai bem, não é porque o cara não é trabalhador. Às vezes tem problemas lá fora. Mulheres que têm muito ciúme, porque não observam a palavra. E dentro de casa as coisas nunca mudam. Agora, nós vemos aqui, a mulher que tem sabedoria, ela consegue mudar as coisas. Mas essa sabedoria, ela tem que vir de Deus, não de nós.
Deus ele vai dar a estratégia certa. Deus ele vai agir de maneira certa. Eu carrego algo comigo que me marcou até hoje, irmãos. Foi o dia que eu não tive nada para comer em casa. Eu entrei dentro de casa, eu não vi uma mulher reclamando. Sabe o que eu escutei da minha esposa? Comi tomate ontem para deixar o ovo para você hoje. E não tinha mais nada. Na escassez eu aprendi quem estava do meu lado. Depois daquele dia, nunca mais faltou nada na minha mesa. Porque naquele dia eu falei com Deus. Existem problemas dentro do lar que, em vez de ir falar com Deus, está indo falar com quem não deve. E não está entendendo, está destruindo tua casa, está acabando com a tua família. Casamento não é ventilador velho. Família não é objeto que se larga para fora. Família é sentimento que se guarda no peito, dentro do coração. Casamento é algo que é para o resto da vida. Não tem escolha, é para o resto da vida. Seja a flor do abacaxi ou seja a rosa, tudo tem espinho. Aprenda a limpar. E quando aprender... Eu tenho um exemplo de casamento que é minha mãe e meu pai, mais de 50 anos casados. Meu pai debilitado. A minha mãe pega ele todo dia, ele vai devagarzinho para a cozinha. Quase não anda mais. A minha mãe não é uma mulher idosa, mas ela escolheu honrar o esposo dela no fim da vida. Estamos envelhecendo. E você não sabe como vai ser tua velhice. Você não sabe se Deus vai te dar saúde. Você não sabe se você vai ter condições de ter um cuidador ou uma cuidadora na tua casa. Você não sabe se você vai ter remédio todo dia para tirar suas dores. Mas nós temos a escolha hoje de construir um lar que, independente do que aconteça, nós vamos ter alguém do nosso lado enquanto Deus permitir. Alguém que vai olhar para você na velhice, quando ninguém mais querer você do lado, quando filhos rejeitar, como muitos rejeitam, mas você vai ter alguém que vai segurar na tua mão e vai ir para o médico contigo. Você vai ter alguém que, quando ninguém vir te visitar, vai sentar na mesa do teu lado. Esse é o casamento que muitos não observam, porque olha para o hoje, olha para a força que tem agora, mas não consegue enxergar o depois. O amanhã não me pertence nem a ti. Mas se Deus permitir a gente chegar lá, como chegaremos lá? E muitos não valorizam isso. Então olhamos agora, verso de número 3. Depois que entendemos que a mulher precisa ter sabedoria, que vem de Deus, que é temer ao Senhor, ela não deve ter em seu coração, vou falar dessa maneira para os irmãos entenderem, os adornos, tudo que está no exterior, frisado de cabelo, adereço, ouro, aparato, vestuário. Seja, porém, um homem interior do coração, unido a um incorruptível trajo de um espírito manso, tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Vou explanar melhor para vocês entenderem. Tem muitas mulheres que chegam na igreja, quer estar bem vestida, quer estar bem trajada. É pecado? Não. O valor de uma mulher que serve a Deus não é joia. O valor de uma mulher que serve a Deus não é cabelo perfeito, não é sobrancelha perfeita. O valor de uma mulher que serve a Deus não está nisso. Não é isso que o Senhor está olhando, não é isso que agrada a Deus. Não é isso, irmãos. Também não é andar toda mulambenta, né? Vamos deixar bem claro, porque senão vai pegar. Não, o pastor falou, não, posso andar, não pentei mal o cabelo, ando de qualquer jeito, né? Acorda de manhã, fica desse tamanho assim. A minha teté, vocês é o cabelinho dela, é benção de Jesus. Acorda de manhã, irmãos, fica desse tamanho assim. Eu olho e falo, Jesus, que vergonha, vai pentear esse cabelo, menina? E ela sai rindo, mas tu não é criança não, irmã.
tem que arrumar, pentear, não é pecado não. Põe um negocinho assim, dá uma... se deixar, né? É ou não é, irmãs? Tem que, né? Dar um jeito. O cabelo da minha filha não puxou para mim, não. A benção, é a coisa mais linda quando lava, mas quando seca. Irmãos, o que agrada em Deus? Espírito manso, tranquilo. Um espírito manso, tranquilo. Vou falar um ditado que eu conheço há muito tempo, que vem na minha família. Na minha família tem um ditado assim: no quintal, galinha que canta de galo, destronca ela. Aí as pessoas pegam e falam: ai, o pastor é ignorante, mas é um ditado, viu? Mas o que acontece? Por que espírito manso? Nós tem mulher que é braba. Fecha a boca, irmão. Tem mulher que é braba. Tem irmão que agradece muito a oração da igreja, mas brinca com o perigo. Tem ou não tem? Tem. Aí tem gente que fala assim: tá falando comigo. Não é eu não, é a palavra. Tem mulher que chega um dia, irmãos, que ela quer arrancar os telhados de casa. Você entra, vou falar da minha eu posso falar. Você cuida da tua, vou falar da minha. Eu entro dentro de casa, ela diz assim: cristiano. Falei, pronto. Quando ela fala cristiano, vocês ela fala assim, cristiano, para perguntar: irmã, está nervosa com ele? Está cuspindo fogo. Só que ela não fala, aí ela fica, ela só fala o nome, cristiano. É 3 dias, irmão. Empaca igual jegue. Está pronta a janta? É 3 dias brincando de mímica. Mas Jesus consertou, viu? Espírito manso. É o que a Bíblia diz, tranquilo. Mas é fácil ficar tranquilo quando a gente perturba? É fácil ficar calmo quando vê que está faltando e fala, mas não vai? Nós temos esse defeito. Não adianta dizer que não, nós somos assim. É um ou outro que não larga uma toalha jogada. É um ou outro que não pede a roupa porque esqueceu na hora que foi no banheiro. Não é? É ou não é? É. Quem é o varão que quando a mulher pede dinheiro dá assim? Rapaz, fugiu. Tá vendo? Irmãos. Irmãos, há muita irritação no casamento. E a mulher, em todos esses aspectos, ela é mais frágil. Ela tende a se estressar com mais facilidade. O homem não, ele passa por cima. O homem não é dono de lar. Alguém aqui é dono de lar? A Bíblia diz que o homem nasce para o trabalho como a faísca nasce para as brasas. Estamos incumbidos de trabalhar e prover. Trabalhar, a mulher está incumbida de cuidar de casa. Alguém pode olhar, irmãos, é errado a mulher trabalhar? Não, não é errado. Se precisa, trabalhe. Se gosta, trabalhe. Mas a minha não trabalha mais. Eu prefiro a minha mulher dentro de casa. Quando ela vai falar, por isso que eu trabalho. Tu fica aí, faz o que tu quiser. Aí eu chego às vezes à tarde, ela leva as crianças, ela almoça, ela está lá no sofá, lá com os pés esticados. Falei, quem diria que olha, se eu pudesse fazer isso, rapaz. Mas tem que obedecer, eu vou trabalhar. Na gaveta tem roupa passada, na mesa tem comida. Hoje eu não preciso ir mais para o mercado, ela vai, eu só busco. 50% do nosso problema quem resolve é a mulher. Mas se a mulher biblicamente não souber resolver os problemas, ou se o homem pegar e dobrar, dar 100% para ela, como que vai ser o lar? Vamos lá.
Pois assim também, que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como jazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós tornaste filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Irmãos, não significa que uma mulher ela é escrava do homem, mas a mulher ela ganha dentro do seu lar. O que muitos têm olhado e têm pensado, a mulher ela é submissa. A mulher ela tem em suas mãos algo que não valoriza, não dá valor. Você já viu que quando o marido pirraça, mas a mulher está tranquila, ainda a casa vai bem? Mas se a mulher pirraçar o negócio, a casa inteira entra em desordem. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica, não é o homem? Por que a mulher que edifica a casa? Então a mulher sem sabedoria, ela vai destruir a sua própria casa. A mulher, se ela não tiver sabedoria, ela destrói o seu lar. Quando a criança chega em casa e está com medo de apanhar porque fez bagunça, corre para o lado de quem? É um casal invertido ali. Vai para a mãe. Por quê? Porque biblicamente mulher é vaso mais frágil. Biblicamente, por mais que a mulher seja durona, o coração sempre se quebranta mais para o lado dos filhos. Não é com homens. Homem é mais firme, homem é mais rígido. Homem é aquele que vai chegar, não, tem que dar um jeito, dá um pontapé aí, resolve o negócio aí. Fica todo mundo quieto aí, acabou. Mulher, ela tem isso com ela, é da natureza dela. Então o que acontece? Ela vai tentar apaziguar a situação. Mas se a mulher não tiver sabedoria, vai virar um distúrbio aquele lar. Então olhamos, aqui nós só está falando da mulher, vai chegar os homens, tá? Calma aí. É porque para mais aperta mais ainda. Então olhamos e vemos, irmão, que se a mulher tiver sabedoria, se ela olhar para a palavra e dizer, eu vou fazer o que Jesus está mandando fazer aqui, vai mudar tudo. Muda, irmãos. O negócio muda. Sabe qual é uma ferramenta que Deus deu para as mulheres? Você já viu um homem, quando ele se apaixona lá fora, ele larga tudo? Larga filho, casa, trabalho, deixa. Por que ele deixa tudo? Por causa de quem? Por causa de quê? Por causa do quê? Que faz lá fora o que a outra não faz dentro. Que valoriza lá fora aquilo que não se valoriza dentro. Já ouviu falar de sexologia? Eu estudo sobre sexo, eu estudo comportamento de pessoas, eu estudo várias situações dentro do casamento. Existem muitas coisas que você olha a vida financeira de alguém, como ele está vivendo, você tem uma noção de como que é a vida sexual da pessoa. Você olha o comportamento entre o esposo e a mulher, você sabe como que está aquele lar. Aí alguém fala assim, olha, a Bíblia ensina dessa maneira, crescei na graça. Você não estuda, você não observa, você não medita na palavra, como que você cresce? Só que estudar, tem um lado do estudo, que é a pior coisa que tem, chama prática. Porque tudo que é novo, você tem que começar para ver se dá certo. O campo de experimento que Jesus me deu, chama minha família, minha casa. E lá eu comecei a praticar tudo que eu estudo. E eu falo, ai, o negócio é verdade mesmo. O problema dentro da casa é que tem um casal. O problema dentro da casa é que a mulher erra e o homem também.
também erra. Marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento. O que é viver uma vida comum com discernimento? O homem chega em casa, é folga dele. A mulher está morta de cansada. Ele senta a bunda no sofá, fica o dia inteiro sem fazer nada. E diz: é minha, pega para vocês que tem folga. Eu não tenho, minha esposa não pode reclamar. Trabalho de domingo a domingo. Ô glória! Ela está vendo, ela fala assim: essas daí tem que concordar com ele, não posso falar nada. E quando gera uma folga, que ela obriga para ir na casa da minha sogra. Que aí minha sogra fica: mas só trabalha, só... Estou mentindo? Só trabalha, não vem mais nem aqui. Aí ela fala: vamos. Eu falo: já está insistindo, eu não vou arrumar briga dentro de casa, não vamos. Mas quando se tem um momento, o que é que faz? Nada dentro de casa. Pastor, você não faz nada? Eu lavo louça. Lavo. Só que eu não fico dentro de casa falando: eu lavei a louça. Eu não vou me rebaixar não. Porque se eu falar que eu lavei, vai falar amanhã: não, deixa aí que o teu pai lava. Eu vou nada? Não. Eu lavo, fico quietinho e vou dormir. Aí ela fica pensando: a Vitória lavou, minha mãe lavou, não sabe quem lavou. Porque aí minha consciência sabe que ajudou. Eu não preciso que os outros vejam. O importante é que eu fiz. Minha filha rindo lá em cima. Aí começa. Aí quando o negócio vai pegar, fala assim. Um dia minha esposa falou assim: foi você que lavou, né? Porque eu escutei lá batendo na pia. Eu falei: vixe. Não é vergonha para nós. É que às vezes um gesto tão pequeno muda totalmente a mente do outro que está olhando. Às vezes o fato não é que quer que faça alguma coisa, quer que esteja perto no momento que está fazendo alguma coisa. Eu lembro uma vez que a minha esposa começou a reclamar, eu estava construindo, aí eu falei: passa um dia comigo. Quando chegou a tarde, ela desceu, sentou na rampa assim da casa, aquela rampa, quem já foi lá sabe como que é. Ela falou: não aguento nem levantar. Eu falei: quando eu chegar em casa você fala, quando eu chego eu não faço nada. Nunca mais ela falou. Muitas das vezes, irmãos, a gente não quer fazer o que o outro faz. Eu não cobro da minha família que eles trabalhem como eu trabalho. Eu não cobro da minha família. Eu faço o que eu gosto, eu tenho prazer de trabalhar. Não cobro deles. Só que muitas das vezes existe cobrança dentro de casas que é desnecessária. É só para confusão, é só para contenda. Irmãos, a gente nunca vai ganhar o amor de alguém fazendo coisas por pirraça. Você nunca vai ter respeito de ninguém dentro da tua casa, em lugar nenhum, pirraçando. Na minha casa, irmãos, meus filhos não dormem brigados. Eu e minha esposa não dormimos brigados. Nós resolvemos a situação. São seres humanos com pensamentos diferentes, atitudes diferentes, personalidades diferentes, convivendo junto dentro de um lar. Um gosta de arrumar, o outro larga de qualquer jeito. Um gosta de comida sem sal, o outro gosta de comida salgada. Um gosta de doce, o outro gosta só de coisa de sal. É difícil. Um quer passear, o outro não quer sair de dentro de casa. Casamento é um abrindo mão para o outro. Vivei a vida comum do lar com discernimento. Discernimento aqui, irmãos, é entender a necessidade do outro. Eu lembro que às vezes eu chegava cansado, eu ia e deitava, porque a gente está exausto. Aí minha esposa falava assim: fica aqui na cozinha. Não é vem lavar louça, não é vem fazer isso. Senta aqui e fica aqui. Para nós homens às vezes não muda nada, mas para uma mulher, só o fato de você estar ali já é alguma coisa. E existem momentos, irmãos, que muitos não se atentam. São detalhes.
a gente não se lembra de grandes momentos. A gente se lembra de detalhes nos grandes momentos. Você não lembra da história toda, você lembra daquele pequeno detalhe naquela história. Não é quando o filho machucou o pé, quando o filho chorou e cortou teu coração. Não foi o machucado, foi o choro. Você tem que entender que nós passamos pela vida. Cada um aqui teve uma infância, saiu de um lugar triste ou de um lugar muito feliz. Mas se você voltar naquele lugar, hoje não é a mesma coisa mais. Alguém mexeu na casa, alguém pintou de outra cor, ou não existe mais aquilo que está na tua mente. Assim é o casamento. Quando casamos, você note que cada um tem um corpo. Ao longo dos anos, a vida é tão corrida que você vai olhando no espelho e você não percebe. Mas chega um dia que você está calmo, tranquilo, você vai se olhar e você vai ver que o tempo passou. Você não é mais aquela jovem. Você não é mais aquele rapaz que tinha a pele esticadinha. Irmãos, eu me sinto um menino de 18 anos, mas quando eu olho no espelho eu não sou mais. Cheguei na casa de tinta, perguntei para o rapaz, falei, qual é a tua idade? Ele falou 33. Eu falei, rapaz, você está mais acabado do que eu. Falei, sou mais velho que você. A gente não vê a idade chegando. A gente não percebe que o tempo está passando. Quando a gente olha para o lado, os filhos cresceram. Ano que vem a minha menina faz 18 anos. Passou. É tão rápido. Só que você não está vendo que daqui a alguns dias você já vai ser idoso. Então olhamos para a palavra. Se nós não tivermos discernimento, se não estivermos atentos ao que está acontecendo dentro do lar, com a esposa, com os filhos. Eu já disse aqui, eu tive que orar muito, irmãos, pedir muito a Deus para aprender a amar meus filhos. Hoje eu chego todo dia de manhã, antes de ir para a escola, meu filho vem, ele me abraça. Tudo que meus filhos fazem, eles compartilham comigo. Eu paro por um minuto e falo para mim mesmo, eu preciso dar atenção. Eu me corrijo todos os dias, porque eu não sou perfeito. Mas eu entendo que a Bíblia, o que a Bíblia ensina, se a gente praticar, a vida vai mudar. Tem gente que olha e fala assim, o pastor dentro da igreja ele é duro, vai na minha casa que você vai ver. Eu não mudo, eu sou assim, não sou perfeito, mas desde quando eu vim para o Evangelho, eu estou tentando praticar o que é correto, dentro e fora de casa. O reflexo disso não é construir igreja, não é ser conhecido, é chegar dentro de casa e se amar. É chegar dentro de casa e escutar teu filho dizer, pai, um dia eu vou ser igual ao Senhor, pai, eu vou orar igual ao Senhor, pai, eu vou pôr a mão, porque o meu filho está vendo Jesus curar, meu filho está vendo pessoas se converter, meu filho está vendo pessoas bater na porta e pedir ajuda, meu filho vê chamada de vídeo, meu filho vê tanta coisa. Veja, sexta-feira ele abre a boca e ele diz, glória a Deus, em nome de Jesus vai sair, porque ele acredita. Porque o que ele está vendo fora, ele está vendo dentro. Não é para os outros, é para a nossa família. Se buscarmos a salvação, irmãos, muitas das vezes a gente aconselha casamento, mas como está o nosso? Devemos estar atentos. Conheço um monte de gente, irmãos, um monte de gente que hoje está sozinho de idade, que perdeu a família. Não é porque houve óbito não, perdeu por sem vergonhice, safadeza. Porque o que tem de homem safado, irmãos, não está escrito. Mas a vida passa. Todo mundo vê terno e gravata. Eu conheço um monte que usa terno e gravata, não vale o sal que come. Não presta. Na frente dos outros são um santo. Eu conheço, sei. Aí as pessoas falam assim, você não é nem muito amigo não. Eu falo, o que não presta eu não quero do meu lado. Porque o que não presta lá fora vai contaminar minha casa. Não contamina a minha casa. O meu primeiro lugar, aonde eu tenho que trabalhar o Evangelho, é minha casa, é meus filhos, é proteger meus filhos. E às vezes a gente olha e fala assim, não é isso não. A Bíblia diz, primeiro a Deus, tua família, depois a casa do Senhor. Agora olha para isso.
E tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Tendo Vou te falar o que é consideração. Consideração não é dar presente na frente dos outros. Vou te falar o que é consideração pela sua esposa. Consideração pela sua esposa, irmãos, são coisas simples. Quem vê eu descer do carro e deixar minha mulher vir sozinha para dentro da igreja? Eu espero ela. Meus filhos vêm na frente, mas eu espero minha mulher, porque eu sei que um dia eles vão embora, mas ela vai estar comigo, se Deus permitir. Esse dia eu sentei do lado dela e falei assim para ela, falei assim: olha, Lidiane, ela estava irritada com alguma coisa. Eu falei assim: você já parou para pensar? E ela disse: o quê? Eu falei: nós somos em quanto em casa? 5. Na minha casa tinha 5 cadeiras, uma quebrou, tem quantas? Quantos pode sentar na mesa? Quantos pode sentar na mesa? 4. Toda vez que a gente senta, compra uma pizza, um lanche, um combo, coloca em cima da mesa, senta meus 3 filhos e eu sento. Toda vez ela pega o prato e vai passar. Sabe onde é o lugar dela? Aprenda uma coisa. Deus me ensinou. Vou te ensinar. Levanta da mesa. Aprenda hoje. Saia do teu comodismo. Levanta do lugar onde você acha que é digno. E começa agora a dar valor. Sabe o que Jesus me ensinou? Falei: Senhor, não tem uma cadeira para ela. Ele diz: então deixa a tua e vá sentar com ela onde ela está. Esses dias, nós, a mesa pronta, fomos jantar. Quando a gente foi jantar, ela pegou, fez o prato. Eu levantei, abracei ela, coloquei ela na mesa. Aí as pessoas olham e dizem assim: não, a maioria dos homens eu observo, estão nem aí. Quem senta ou quem não senta na mesa. Pastor, mas o que isso tem a ver com Jesus? Na grande mesa que está sendo preparada, todos que são obedientes à palavra não ficam de fora. Mas nessa vida, se a gente valorizar a cadeira, nessa vida, se a gente valorizar outras coisas a não ser o amor, e quem melhor para a gente amar do que a pessoa que deita com a gente na cama, doente, que cuida de você, que faz comida para você? Que pessoa melhor você tem para amar e para poder dizer para aquela pessoa que tudo que você faz é por ela? Às vezes nós passamos pela vida negligenciando. Eu tenho um pai que é um exemplo de homem. Exemplo de homem é o meu pai. Eu tenho uma mãe que é exemplo de mulher, é minha mãe. Venho de uma família que é família. A minha família é muito pequena, mas é unida. É unida. Tem problema como qualquer outra, mas é unida. Aprendi muito com a minha mãe. Muito, muito, muito. Mas uma coisa eu desejei no meu coração. Quando eu via meu pai chegando, ele falava para minha mãe assim, o jeito dele: Zeli, estava vindo no ônibus, aconteceu. Ele contava tudo. Eu falava assim: o dia que eu casar vai ser assim meu casamento. Mulher piscou para mim, tirou a roupa, falou: oi, bom dia, boa tarde, eu chego, Lica, fulano fez isso. Eu conto tudo. Porque o casamento que eu desejei foi esse.
Eu nunca precisei chegar em casa, eu ando com a consciência tranquila, irmãos. Nunca precisei mentir dentro da minha casa. E tem uma coisa que eu não aceito dentro do meu lar, é mentira. Princípio de honra dentro de casa é verdade. Quando eu fui me converter, o Espírito Santo disse para mim assim: conta toda a verdade para ela. Tinha coisas que eu não contava, eu contei. O problema de quem mente acha que quando contar a verdade vai ser destruído. Não vai. Aí que vai começar a viver verdadeiramente um casamento. Porque aonde há mentira no meio de um casamento, Deus não habita naquele casamento, Deus não abençoa aquele casamento. Deus não é com quem mente dentro de sua casa. Porque quem mente dentro do seu lar, mente na igreja, mente no trabalho, mente em todo quanto é outro lugar. Porque não existe uma pessoa, irmãos, para andar com a gente igual a nossa esposa. Mas é que você não conhece a minha esposa. Não, varão, eu não te conheço. Porque se tu fosse um homem que valorizasse, tu fosse um homem de valor, a tua esposa se apaixonaria por você. Eu já disse, quando eu falei das mulheres, mulher tem um defeito: quando ela se apaixona mesmo, ela faz de tudo, ela foge de casa, irmãos, ela deixa tudo por causa de um homem. Agora, como que uma mulher casa com um homem, depois de muitos anos ela quer abandonar esse homem? Porque esse tal homem deixou de ser o que ele era, ele está se transformando e está se tornando algo pior. Em vez de melhorar na presença de Deus, em vez de endireitar os caminhos, está piorando. Aí alguém vem, olha para mim e fala: pastor, não é assim não. Não é assim? Onde fica a consideração? Pastor, o senhor estava falando da mesa, eu parei porque eu ia chorar, irmãos. E não, varão. Eu não prego, que eu falo da minha vida aqui. Sabe por que não tem capeta para me pôr para baixo? Porque eu não ando com mentira. Eu cumpro a palavra, aquilo que está escrito. Gostem ou não gostem, desejo bem, oro para as pessoas, para a vida das pessoas mudarem. Entro na vida dos outros para agregar, mas se não posso fazer nada, fico longe. Mas eu aprendi a ceder o meu lugar. Agora eu quero que você aprenda uma coisa. A Bíblia ensina que quando você chegar num lugar, senta na última cadeira. O dono da festa vai chegar, o anfitrião vai te observar lá no fundo, vai te pegar pela mão e vai colocar onde é o teu lugar. O que é teu ninguém tira. Mas a Bíblia diz que se você sentar numa cadeira que não é para você, o anfitrião vai vir, vai te tirar. Sabe o que Jesus estava dizendo? Coloca ela onde ela merece. Porque Jeremias primeiro, não canso de dizer, Deus vela da palavra para que se cumpra. Se ela é o vaso mais frágil, se ela precisa de honra, se é ela que está edificando a casa, tudo que eu fiz dentro da tua casa foi por causa dessa mulher. Irmãos, preste atenção. Eu estava no carro, eu falei isso para ela. Falei: você percebeu que agora o lugar de sentar é teu? Quem vai na minha casa, observe. Já teve muitos irmãos que foi na minha casa e viu eu sentar no chão. Você visitou minha casa, sentou na minha cadeira, eu sentei no chão por causa de você. Te coloquei numa cadeira de honra. Mas quem olha e diz assim: mas ele sentou no chão. Mas o lugar que Deus preparou para mim não é chão, o lugar que Deus preparou para você não é chão. Sabe o que significa? Honra não é na frente dos outros. Honra é quando você está em particular. Honra é quando não tem plateia. Honra é quando a pessoa verdadeiramente quer o teu bem e entende que para você tem algo melhor. Honra é isso. A gente tem que começar a entender algumas coisas. E a primeira pessoa, irmãos, que nós devemos olhar aqui e ter uma grande consideração é aquela pessoa, como eu sempre digo aqui: eu vou embora, minha esposa está lá. Estou sempre apontando o dedo, sempre citando a minha esposa. Poucas vezes meus filhos. Então olhamos e vemos a consideração para com a vossa mulher como a parte mais frágil. Tratai-a com dignidade. Aqui, essa parte de dignidade. Quantos varão, irmãos, roleta mensagem de mulher pelada? Está na igreja, mas tem mais tempo para a internet do que para a esposa.
dignidade. Envergonha a esposa na frente dos outros com palavras. A esposa vem e parece um animal. Quando a gente não está bem, a gente não se importa, mas quem está de fora está olhando. Mas o que os outros têm a ver com a minha vida? Com a tua vida, nada. Mas se você está em Cristo, você tem que dar testemunho que está em Cristo. Se eu estou em Cristo, eu tenho que dar testemunho que está em Cristo. Eu tenho que chegar na minha casa e resolver os meus problemas. Porque se eu casei, não sou menino. Se eu casei, eu tenho que ter responsabilidade de homem casado. Porque eu tirei dentro da casa de alguém uma mulher. Está ali minha sogra, eu falei, ó, quando ela engravidou, não estava na presença de Deus, eu falei, estou levando, engravidei sua filha, vou cuidar dela. 19 anos se passaram. Está aí, ó, vê se um dia eu maltratei ela. Nunca levantei a mão, nunca gritei com ela. Meus filhos nunca viram uma briga dentro de casa. Sabe por quê? Porque tudo que eu sempre tive que resolver, eu sentei na mesa e falei, olha, meu problema é esse. Muitos não conhecem, a minha esposa era ciumenta, irmãos. Ciumenta ao extremo. Tem 5 minutos e já termina. Ao extremo. Um dia eu cheguei na minha sogra e falei, vou devolver. Aí, ó. Fala, não foi? Falei, vou devolver para a senhora. Eu não sabia que era desse jeito, não. Não quero isso, não. Mas do que não dá para devolver. Eu falei, Jesus, e agora? Sabe o que o Senhor me ensinou? Muda você. Se tem ciúme, o problema está em você que não passa confiança. O problema está em você que quer continuar com a atitude de homem solteiro sendo homem casado. O problema está em você que quer ter amizade fora do casamento. Quem casou tem companheiro, não precisa mais de amigo fora, não. Nós nos reunimos com os irmãos de igreja para nos alegrar em Cristo Jesus no Espírito Santo. Mas fora isso, não tem que ter amizade com menina para cá, menina para lá, irmã para cá, irmã para lá, não. Mulher não tem que estar tendo amizade com homem para lá e para cá, não. Às vezes a gente olha e fala assim, você é ignorante, isso aí não tem nada a ver, não tem nada a ver, não. Dá uma estudada, vê onde acontecem os maiores adultérios. Eram amigos, confidentes. Confidente é aquele que é uma só carne com você agora, é tua mulher, é teu esposo. É a pessoa que você está tendo problema, que o Senhor está dizendo, agora você tem que deitar, colocar a cabeça no travesseiro e dizer, o meu problema é esse, vamos resolver. É difícil. Tirar os espinhos da rosa, irmão, é difícil. Apresentar rosa é fácil, né? Mas você já viu que quem está vendendo a rosa não cultivou? É um monte de gente falando de casamento, mas não vive. É um monte de gente mostrando a vida só por aparências. No casamento existem muitos defeitos. Eu passei por várias situações. Recentemente, o Senhor me ensinou isso porque eu não via minha esposa sentada no sofá. O Espírito Santo trouxe para mim, levanta. Ela nunca falou para mim, deixa eu sentar. Ela nunca olhou para mim e falou, não. Ela entendeu que o importante era a família estar sentada. Ela mudou uma atitude em mim. E o meu conhecimento bíblico perto dela, irmãos, não dá para equiparar. Mas Deus usou ela de uma maneira tão extraordinária, que eu me alegrei no Espírito Santo e falei, Senhor, Tu deixou uma professora na minha casa e eu não sabia. Ganha como? Mudando. Levanta a mão uma irmã que já ouviu minha esposa falar do casamento dela aqui. Não tem. Sabe por quê? Vou te falar o porquê que ela não fala. Um dia ela disse para mim, eu falei, Elidiane, a mulherada assim, não falo. Por quê? Se eu falar qualidade, vão querer. Então eu fico em silêncio, já é meu, não tem que dividir nada com ninguém, eu já tenho. Cada um cuida do seu, estou cuidando do que é meu, cuidando como? De boca fechada. Sabe qual é a oração dela de madrugada? Guarda meu marido, Jesus.
Guarda meus filhos. Não aceito pombagira na minha casa. Não aceito espírito imundo bagunçando no meu casamento. É a oração dela. Sabe que às vezes eu estou lá, eu estou escutando ela orar. Oramos em momentos diferentes e algumas vezes oramos junto. Guarde o que você está ouvindo. Quando existe um problema, eu aprendi isso com o Senhor. O primeiro lugar onde o problema está em mim. Primeiro eu vou me tratar, para depois haver mudança dentro da minha casa. Sabe o que eu descobri? Que quando a gente deixa o nosso lugar e segue para o outro, é algo tão simples, irmãos, tão simples, mas muda toda a estrutura da família. Porque quando os filhos vê o pai valorizando a mãe, ele não vai olhar e falar assim: olha, meu pai e minha mãe estão longe. Não, vai dizer assim: eu quero ser igual a ele. Quero ser igual a ela. Eu quero aqui deixar alguns textos e já vamos encerrar. Estamos dentro do horário. Abre em Efésios 5:25. Vou adiantar para não perdermos tempo. Efésios capítulo 5, verso 25 diz: marido, amai vossas esposas, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Marido, amai a vossas, assim como Cristo amou a igreja. O que Cristo fez por a igreja? O que Cristo fez pela igreja? Se entregou por ela. Pastor, por que o senhor trabalha tanto? Porque Jesus não mandou eu ser crucificado. Ele mandou eu cuidar da minha casa. Pastor, por que o senhor não falta de culto? Porque o Senhor falou que era para mim cuidar da igreja. Amar a esposa como Cristo amou a igreja. Para Cristo, nós estamos, irmãos, em um lugar maravilhoso. Nós temos preferência. E muitas das vezes, o marido ele valoriza mais os amigos do que a própria esposa. Valoriza mais as pessoas de fora do que a pessoa de dentro. E nós devemos estar atentos com isso. Primeiro é dentro da tua casa. É a tua esposa. É chegar e eu tive que aprender. Como foi teu dia? Às vezes a gente, irmão, a gente tem que falar e a minha esposa não gosta de flor, mas gosta que pergunta para ela como que foi. Todo dia ela fala a mesma coisa: estou cansada, estou com os pés doendo. É simples. Abra sua Bíblia em Colossenses. Colossenses 3, verso 19. Vou adiantando. Maridos, amai vossas esposas e não as trateis com amargura. O que é amargura? O que é amargura, meus irmãos? Alguém consegue me descrever? É algo que está lá dentro. Às vezes a gente está amargo. Às vezes a gente tem algo dentro do coração, irmãos. Está triste dentro de casa, triste com a esposa, mas não consegue chegar, conversar, pedir perdão. Não consegue chegar num entendimento mútuo. E fica com aquele sentimento gangrenando, vai destruindo. Vocês mulheres, vocês sabem. Existe algo. Quando você abraça alguém, você já percebeu que dá para sentir? Dá ou não dá? E você vê o quão distante está o parceiro e a parceira. Eu quero te convidar a fechar teus olhos. Toda a igreja, fecha teus olhos. Fecha. Eu vou te falar algo que eu estou ouvindo do Senhor aqui. Tem casamento aqui sendo destruído. O Senhor trouxe essa palavra para a sua vida ser edificada, para o teu lar a partir de hoje ser diferente. O Senhor ama tanto a igreja de tal maneira que o Senhor tem diversas maneiras de trabalhar. Não dê valor quando perder.
Dê valor no que tem agora. Mude agora. Se transforme agora. Mas em algo melhor. Em uma pessoa mais amável, mais disposta. Isso não é humilhação. Isso é cumprimento da palavra. Isso é um alerta a casais aqui nesta noite. O inimigo está tentando destruir o teu lar. E o Senhor está dizendo que por esta palavra, se você começar a praticar na tua casa a partir de hoje, você dá a oportunidade do Senhor entrar no teu lar e mudar totalmente a estrutura da tua casa. Eu quero encerrar dizendo, em 1 Pedro 3, aleluia, no verso de número 7, final do verso diz: quando tratamos a esposa com consideração, com dignidade, quando entendemos tudo isso, quando fala que nós somos herdeiros da mesma graça de vida, existe um algo aqui. O porquê que o casamento tem que estar bem? Já perguntou ao Senhor por que você ora e não acontece algumas coisas? A Bíblia te responde: para que não se interrompa as vossas orações. Se a pessoa que é para você mais amar não está do teu lado, tu está orando, cuidado, a tua oração pode estar interrompida no céu. Deus, cuidado, às vezes você está trabalhando demais e está sendo abençoado por causa do trabalho. As tuas orações podem ser interrompidas. Então, preze, valorize esse casamento, valorize essa família. Jovem, aprenda essa palavra para quando você casar, você ter uma vida abençoada, espiritualmente, materialmente e conjugalmente falando. Nós que um dia já erramos no casamento, nem todo mundo chegou a Cristo sem erro. Todos nós erramos em alguma parte. Eu me casei para servir a Jesus. E te garanto, sou fiel até hoje. Pastor, mas então como que o senhor fala de erro? Eu não estava casado. Estava bagunçado. Guarde isso. Tudo tem perdão. Se você dobrar o joelho e falar: Jesus, o que eu preciso falar, porque tem coisa escondida, o que eu preciso dizer, Senhor, pode desestruturar minha casa, pode tirar as colunas, mas quando tu dobrar o joelho e falar com Ele primeiro, Ele vai manter tua casa de pé, se quiser seguir essa palavra. Glória a Deus. Eu não erro porque o que eu estou falando não é meu, vem do Senhor. Aleluia. Tem jeito. E você pode ser muito feliz. E algo que é muito bonito é ver um casal entrar em qualquer lugar de mão dada. É essa alegria, é essa felicidade, é admirável. Por que tanta gente quer destruir o casamento do outro? Alguém pode olhar e dizer: mas não tem nada, tem paz. Como que pode essa mulher viver com esse homem? Já ouviu não? Esse camarada não tem nada, mas a mulher chega lá, tem abraço, tem beijo no rosto, tem minha esposa, meu amor. Tem alguém dentro de casa que não é o que vai comer, mas o que tem põe no prato, divide. Não é para onde vai e como vai, mas sempre está junto, caminhando na mesma estrada. Às vezes olhamos e não entendemos as coisas simples da vida. Amar não depende do que tem, depende de quem você é. Então saia daqui hoje com essa palavra. Que a sua família seja reconstruída, que o seu lar seja edificado, que o teu futuro dentro de um casamento, dentro de uma família, seja abençoado, em nome de Jesus. Amém? Amém. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. E aqueles que querem casar, cuidado, viu, irmãos? Orem, orem, irmãs, vocês orem.
Pede para Jesus: Senhor, que flor que é essa? Pergunta, irmão. Depois de passar o tempo, não dá para reclamar, não. Casou. Aí, irmãos. Escolhe, porque tem flor que tem pouquinho espinho, viu? Mas tem umas. Eu acho que eu era assim, tipo uma florzinha de abacaxi que minha mulher pegou. Acho que ele teve que limpar no facão, porque só pode. Abra suas mãos. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu oro por todos aqui que são famílias, casais. Que o Senhor os abençoe, os guarde, os proteja, dê direção. Livra, Pai querido, de todo perigo, mal, seta, laço, obras malignas. Abençoa, Senhor, para que este casal seja reconstruído, firmado, para a glória do Teu nome. Abençoa aqueles que pretendem se casar, Pai. Dá direção, para que venha a ser um bom esposo, uma boa esposa, Senhor. Abençoa, Pai querido, em nome de Jesus, e livra de todo laço do inimigo. E que todos, Senhor, possam ter paz dentro dos seus lares, em nome de Jesus. Amém. Amém? A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Vão em paz, Deus abençoe.